Oi, pessoal. Eu sou Darlene Moraes, estudante do oitavo semestre do curso de Licenciatura em Educação do Campo da Universidade Federal de Roraima. Essa videoaula faz parte de uma atividade do estágio supervisionado de língua portuguesa, realizado sob supervisão da professora Robélia Cristina. Tudo que existe na face da Terra possui um nome. O ser humano fez isso para poder se comunicar e para poder falar sobre as coisas. Por exemplo, quando olhamos para um gato, chamamos ele de gato. Quando olhamos para uma cadeira, chamamos isso que vemos de cadeira. Quando olhamos para uma árvore, chamamos isso que vemos de árvore. Então, para poder nos comunicarmos com todo mundo, demos nome às coisas que vimos. Porque senão ia chegar para vocês e chamar de uma coisa o gato, vocês não iam entender nada, e a nossa comunicação não ia ser eficiente. Então o ser humano resolveu dar nome às coisas. Então tudo que conhecemos tem nome. Isso, em língua portuguesa, na regra linguística, na regra da língua, chama substantivo. Substantivo, então, é aquilo que dá nome às coisas. Por exemplo, um substantivo é gato. Eu entendo que quando eu falo gato, estou falando gato aqui, vocês estão visualizando um gato na cabeça de vocês. Essa palavra gato é um substantivo, pois está dando nome àquilo que nós chamamos de gato. E por aí vai. De palavra substantivo. Ligada a ela, nós temos dois conceitos. A primeira é de que o substantivo é o nome por excelência da língua portuguesa, porque ele denomina
tudo ao nosso redor, de pessoas a lugares, sentimentos, ações e por aí vai. O substantivo também podemos dizer que é uma classe de palavras núcleo, porque em torno do substantivo orbitam outras classes de palavras fazendo a concordância com ele, como artigo, adjetivo, pronome ou mesmo numeral. Ligada ao substantivo, nós temos aí a noção de flexão. A primeira delas é a de número, ou seja, o substantivo possui uma forma para o singular e para o plural. Plural esse geralmente com acréscimo da desinência S. E a noção de gênero, ou seja, de feminino e masculino. Não podemos esquecer que ligado ao substantivo há o conceito de grau, aumentativo, diminutivo, superlativo, por aí vai. Mas não se trata de uma flexão, mas sim, muitas vezes, de uma derivação, onde eu coloco um sufixo ao final da palavra. Partimos agora para as classificações clássicas do substantivo, geralmente em duplas, como por exemplo comum e próprio. Quando dizemos que um substantivo ele é comum, nós nos referimos a classes em geral, e quando falamos em substantivo próprio, nos referimos a um ser em específico. Geralmente, a marca do substantivo próprio é a letra maiúscula. Então, planeta é um substantivo comum, ao passo que Saturno, o nome do planeta, um lugar em específico do nosso sistema solar, eu grafo aí com letra maiúscula. A segunda classificação é a de concreto e abstrato. Quando falamos de um substantivo concreto, nos referimos a seres reais ou imaginários, como alienígena, planeta ou ar. O substantivo concreto é aquele que fazemos uma imagem mental. Já o abstrato se refere a nomes de sentimentos, de ações ou de qualidades, como por exemplo o amor, que é o nome do sentimento, e explicação, que é o nome da ação de explicar. A terceira classificação em dupla aí é a de primitivo e derivado. Ou seja, uma palavra primitiva é uma palavra original, como por exemplo planeta e astro, e possui apenas uma raiz. Já o substantivo derivado são acrescentados afixos, sufixos ou prefixos, criando uma palavra nova a partir da original, como planetário e astronauta, que vem respectivamente de planeta e astro. A última classificação em dupla é simples ou composto. Um substantivo simples ele possui apenas uma palavra, ou seja, uma raiz, como por exemplo planeta e sol. Já um substantivo composto ele tem duas ou mais palavras, ou seja, duas ou mais raízes. Então, por exemplo, a palavra girassol vem do verbo girar mais o substantivo sol. E guarda-sol vem aí do substantivo guarda e de proteção e o substantivo sol, beleza? Podendo ter ou não hífen. E por último, sozinho, nós temos a classificação de coletivo, que diz respeito a uma coleção de determinados seres, como por exemplo constelação, que é uma coleção de estrelas. Assim, o mesmo substantivo ele pode ter diversas classificações de acordo com essas duplas. Por exemplo, a palavra planeta, ela é ao mesmo tempo comum, ela é concreta, é uma palavra primitiva, é um substantivo simples e não é um coletivo. Outra forma de classificar o substantivo é de acordo com a noção de gênero. Por exemplo, podemos dizer que um substantivo ele é o biforme, quando ele possui uma forma para o feminino e outra para o masculino, como por exemplo garota e garoto, que eu coloco a desinência a ou o para diferenciar aí o gênero, ou mesmo com palavras diferentes, como por exemplo mulher e homem. Já o substantivo uniforme é aquele que possui apenas uma forma para ambos os gêneros, feminino ou masculino. Dentro dos uniformes nós temos três tipos:
O primeiro deles aí é o substantivo epiceno, no qual eu preciso colocar a palavra macho ou fêmea, e é utilizado aí para nomes de animais e de plantas, como por exemplo cobra macho e cobra fêmea. Já o comum de dois gêneros, ou comum de dois, eu preciso colocar um determinante na frente, podendo ser principalmente um artigo, mas um pronome, um adjetivo. Então a palavra astronauta, eu só sei que se trata de um gênero feminino ou masculino se eu colocar um O ou A na frente. O astronauta e a astronauta. E por último nós temos o sobrecomum. É aquele que não adianta colocar a palavra macho ou fêmea ou um artigo. Ele tem uma forma que é universal e somente o contexto faz com que eu descubra o gênero, né, do ser em questão. Por exemplo, criança. A criança está alegre. Não dá para saber se trata do gênero feminino ou do gênero masculino. Eu preciso do contexto de um texto para chegar a esta conclusão. Pois bem, galera, este aí é o nosso mapa do substantivo. Substantivos são classificados em comum, próprio, simples, composto, concreto, abstrato, coletivo, primitivo e derivado. O substantivo comum designa os seres da mesma espécie de uma forma genérica. O que é genérica? É uma forma ampla, uma forma sem definição, uma forma que se aplica a todos. Por exemplo, eu falo pessoa. Pessoa é um substantivo comum. Eu não estou dizendo que é a pessoa A, B ou C. Estou falando pessoa de um modo genérico, de um modo geral. Chocolate, país, etc. O substantivo próprio, ele particulariza o ser. Por exemplo, quando eu falo pessoa, é comum. Eu não estou dizendo que pessoa é. Quando eu falo José, ele é próprio. Por quê? De todas as pessoas do mundo, aquela lá, aquele sujeito, chama José. Ou aquele país chama Brasil. Então, o substantivo próprio ele define uma pessoa, ele dá nome a uma pessoa, a uma coisa, a algo no meio de todos. E ele sempre começa com a letra maiúscula. Por exemplo, seu nome sempre começa com a letra maiúscula, o nome de um país sempre começa com a letra maiúscula, o nome de uma empresa começa com a letra maiúscula e etc. O substantivo simples ele é formado apenas por uma palavra. Por exemplo, casa, carro, camiseta, etc. Já o substantivo composto, ele é formado por duas palavras. Por exemplo, guarda-roupa, guarda-chuva, etc. Então, o composto é duas palavras e o simples é uma palavra só. O substantivo concreto designa as palavras reais, isto é, as coisas que existem, que podemos tocar, que podemos trocar, que podemos mexer. Por exemplo, menina, eu posso tocar uma menina, eu sinto a menina com meus dedos, então ele é concreto. Maçã, eu posso tocar uma maçã, eu posso comer uma maçã, então ele é concreto. Então, o substantivo concreto designa as palavras reais. O substantivo abstrato, diferente do concreto, é aquele relacionado a sentimentos. Ele dá nome às coisas que existem, mas não podemos tocar. Por exemplo, a tristeza. Eu sinto tristeza, você sente tristeza, a Maria sente tristeza. Tristeza é algo que existe. Eu posso estar conversando com você ou você conversando com alguém e falar sobre a tristeza. Ela existe, mas ela não pode ser tocada. Você não consegue tocar na tristeza. Por isso que é abstrato. Abstrato é tudo que existe no mundo das ideias, que não podemos tocar. Ela existe como ideia, mas não pode se tocar. Por exemplo, amor, dor. Você sente a dor. Eu não posso tocar a dor e você não pode trocar a sua dor comigo, nem me vender a sua dor. Então, é abstrato. O substantivo coletivo é uma palavra que, quando falamos, dá a ideia de muitos seres da mesma espécie juntos, ou muitos seres da mesma categoria juntos. Por exemplo, quando eu falo cachorro, vocês imaginam um cachorro andando na rua, um cachorro na cabeça de vocês. Quando eu falo matilha, vocês já imaginam vários cachorros, uma cachorrada andando junta na rua. Então esse matilha, ele cria a ideia na cabeça das pessoas de um coletivo, de uma ideia de muita gente, ou muitos seres da mesma espécie, ou muitos seres da mesma categoria, juntos. Substantivo primitivo, ele não se forma a partir de outras palavras. Então primitivo de primeiro, é a base, a matriz da ideia. Por exemplo, vidro, papel, livro, tinta,
Isso tudo são substantivos primitivos, eles não derivam de outras palavras. Essas palavras existem apenas para designar esse substantivo. Já o derivado, ele forma-se a partir de outras palavras. Por exemplo, vidraça. Esse vidraça se forma a partir de vidro. É necessário que exista o vidro, que é o primitivo, para existir a vidraça, que é o derivado. A vidraça é derivado do vidro. E assim vai. Papel, papelaria. Precisa existir o papel, que é o primitivo, para depois existir o derivado, que é papelaria. Letreiro, tintura, etc. Os substantivos são classificados em comum, próprio, simples, composto, concreto, abstrato, coletivo, primitivo e derivado.